Vamos curvar a nossa cabeça, orar ao Senhor. Deus, fogo consumidor, Tua presença nos curou e fascinados ficamos, porque a Tua grandeza é maravilhosa, não conseguimos mensurar. Então nós nos rendemos totalmente à Tua presença, que traz carinho, refrigério, paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta manhã, desde já. Obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Que a minha boca fale somente aquilo que o Teu Espírito ordenar. Eu me rendo, me jogo nos Teus braços nesta manhã. Que as minhas capacidades estejam à Sua disposição. Que Tu cresças e eu diminua. Em nome de Jesus, abra o nosso coração para compreender da Tua palavra aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Abra a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e tomarmos a decisão pelo entendimento segundo a Tua orientação de amá-lo e viver aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus. No capítulo 6 do livro de Gênesis, Moisés deixou escrito a revelação que ele teve, que Deus deu a ele, de um período, de um fato na história da humanidade, em que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Vale uma reflexão a respeito disso. Já li vários textos de pregadores, estudiosos, tentando justificar esse termo que a palavra traz a nós, de que Deus se arrependeu. Deus pode se arrepender de alguma coisa? Deus, Ele é perfeito, Deus não erra. Ele é Deus, Ele pode qualquer coisa, Ele é maravilhoso. Eu creio que o coração do Senhor naquele momento se entristeceu pela dureza do coração do homem. Mas vamos seguir. Ele diz a palavra, se arrepende de ter criado o homem, mas não só o homem, todo ser vivente. Porque diz a palavra que todo ser que vive, até mesmo os animais, mudaram o seu caminho sobre a terra. Eu creio que esse termo mudou o seu caminho significa estar fora do propósito ao qual foram criados, tanto o homem quanto os animais. E a partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus, no capítulo 5, conta a genealogia de Noé. E tem assim que fala o nome de Noé, no mesmo versículo diz: Noé andava com Deus. O Senhor achou em Noé um homem que estava dentro dos seus propósitos, que ainda amava o Senhor. E Deus chama a Noé e diz a ele: construa uma arca de aproximadamente 132, 135 metros de comprimento, 23 de largura e 15 metros de altura. Faça dessa arca com uma madeira de cipreste. Faça 3 andares nessa arca. Faça uma janela em cima de um côvado, ou mais ou menos 45, 50 centímetros. E coloque uma porta na lateral da arca. Virão a ti todos os animais da terra, o macho e sua fêmea, dos animais, dos répteis, o gado e as aves do céu. Deus resumiu aquela imensa quantidade e raças e tipos e diversidade de animais em 3, para a compreensão do homem. Eles virão a ti, entrarão na arca,
para que depois a gente dê continuidade. De alguns animais, os animais impuros, 2 pares, e dos animais puros, 7 pares. Porque mandarei as águas sobre a terra para eliminar toda a criação. Entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E assim Noé fez. Demorou 100 anos para ele construir a arca. Ele cumpre o que Deus determinou. E no momento certo, diz a palavra de Deus que veio copiosa chuva sobre a terra. Romperam as fontes do abismo, ou seja, todas as fontes de água que existem na terra começaram a brotar sobremaneira, de modo nunca visto. Eu acredito que tenha sido extraordinário. E a palavra diz que 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. 40 é um número completo, o número das coisas completas. Choveu durante 40 dias e 40 noites e a terra foi inundada a ponto de ficar aproximadamente 7 metros acima do cume mais alto do planeta. No nosso tempo nós sabemos que é o Monte Everest, mas naquele tempo nós não sabemos. O fato é que este lugar onde a gente está agora, tente imaginar isso, onde nós estamos aqui, foi tomado, era completamente tomado por água. Esse lugar onde nós estamos estava coberto, e todo ser vivente morreu, a não ser aqueles que Deus havia determinado que estivesse na arca com Noé. Aí, no capítulo 8, do Gênesis, nós chegamos no texto base da mensagem de hoje. Que diz assim, Gênesis capítulo 8, de 6 a 12. Vale um registro importante. As águas permaneceram sobre a terra durante 7 meses, até que começaram a baixar. Um tempo onde toda a terra parou, literalmente. Além das águas que se moviam, a única coisa que se movia era a arca, que era conduzida por Deus. E Deus é tão tremendo que ela permaneceu onde deveria. Ela não navegou pela terra, apenas no local ali onde Deus determinou. Assim como a coluna de nuvem que andava sobre o povo de Israel durante o êxodo. Coisa tremenda. Gênesis capítulo 8, de 6 a 12 diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam toda a terra. Noé, estendendo a mão, tocou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, versículo 11, à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Noé, eu creio que, além da sua sabedoria, porque o homem que é sábio, ele teme ao Senhor, ele é obediente a Deus. Eu creio muito no meu coração que, inspirado pelo Espírito Santo, para compreender o que estava acontecendo na terra naquele momento,
ele solta um corvo. No momento em que Noé soltou o corvo, a arca estava parada sobre as montanhas do Ararat, diz a palavra. Ela já estava repousada. E ele solta um corvo. Mas por que o corvo? O corvo é um animal que se alimenta de carne podre. Eu estava pesquisando sobre o corvo. Ele come também frutas, sementes. É um animal que se alimenta diversificadamente de vários, mas principalmente de carne podre, de carniça. Dá para imaginar que naquele momento, quando ele solta a primeira vez, o corvo volta, ainda não havia lugar para se pousar na terra. A palavra de Deus diz que o corvo ia e voltava. Mas chegou um momento em que o corvo foi e não voltou mais. Provavelmente ele achou algo com o que se alimentar, diferente do que tinha na arca, porque a palavra de Deus orienta Noé a levar consigo mantimentos dentro da arca para a família dele e também para os animais. E aí o corvo não volta. Então Noé resolve soltar a pomba. Olha que coisa tremenda isso. O corvo não voltou, mas a pomba voltou. Aí diz a palavra de Deus que Noé estendeu a mão para receber a pomba. E ele guardou-a consigo. Depois, mais 7 dias, ele solta novamente, até que ela vai e volta com um ramo de oliveira. Depois de mais 7 dias, ele solta a pomba. Nesse tempo, as águas foram baixando. A palavra de Deus diz que soprou forte vento, que começaram a minguar a água sobre a terra. Provavelmente esse vento, o mesmo vento que no futuro abriria o Mar Vermelho, fez com que as águas se acumulassem nos polos da terra, norte e sul. E nós vemos as geleiras hoje, condensados com toda aquela água. A palavra de Deus é tremenda. Está tudo aí, diante dos nossos olhos. O cumprimento da palavra. E a pomba vai e não volta mais. E Deus deixa para nós, nesses versículos, algumas coisas para nós compreendermos. O que significa o ramo de oliveira? Por que o corvo e por que a pomba? O Senhor dizia para Noé: eu estou entregando para você um ramo de oliveira. Eu estou levando para você a esperança de novos tempos, de um tempo novo. A esperança de que a partir de agora eu começarei algo novo na vida da sua família, na vida de toda a terra. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para você. Que Deus começará um tempo novo na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja, segundo a sua vontade. E no tempo certo Ele revelará cada detalhe do que iremos viver. O ramo de oliveira, a árvore, a oliveira em si, é uma árvore tremenda. Suas raízes da sua perseverança se aprofundam no fundo do solo. E seus fundamentos lhe são por alicerce, ela depende dela própria. Se somos alicerçados na palavra, somos mais fortes nas adversidades, pois a fé está fundamentada em Deus. Deus estava dizendo: o fundamento sou eu, Noé. Assim como as raízes da oliveira se aprofundam sobre a terra, se aprofunda na minha palavra. Se aprofunda na minha palavra. Quem se aprofunda na minha palavra está em segurança, tem sabedoria para enfrentar todas as adversidades. A oliveira é versátil e produz mesmo em solo difícil de cultivar. Seco, com pouca água, é um vegetal perseverante. Como nós que vivemos a palavra. É uma revelação muito clara de que nós devemos ser como a folha da oliveira, como
a própria oliveira, que persevera em solo difícil. Nós devemos perseverar em tempos difíceis, mediante a palavra de Deus. Mesmo que se corte a oliveira, ela brota novamente de suas raízes. Se você está enraizado na palavra de Deus, você será perseverante e colherá dos frutos que gerarão novamente. Não existe tempo em que nós passamos por um esfriamento espiritual muitas vezes. Mas se você voltar, você vai brotar de novo. Amém? Amém? Se você voltar, você vai brotar novamente e gerará frutos. E esses frutos permanecerão, porque toda árvore plantada junto ao ribeiro das águas, diz a palavra de Deus, gera bons frutos. Aleluia. A oliveira pode demorar até 15 anos para frutificar, mas a partir daí pode dar frutos por séculos. Ah, meu Deus. Noé, eu estou dizendo para você, pode ser que demore 15 anos. Pode ser que demore alguns ciclos. Mas quando você começar a gerar fruto, você não vai parar mais. Quem é Noé aqui essa manhã? Você é o Noé? É. Amém, eu também sou Noé. Diz a palavra de Deus que aqueles que estão junto aos ribeiros das águas, é bom repetir isso, frutificarão. Ao mesmo tempo, a árvore da oliveira fornece alimento às olivas e o azeite retirado delas, madeira boa para a construção e para produzir lenha ou carvão, sombra e combustível, usado para eliminação naquela época. Veja, é uma árvore de muitas qualidades. As luzes do tabernáculo, do candelabro, eram mantidas com o óleo da oliveira. Ela serve para construir, ela serve para ser luz, ela serve para ser alimento, assim como nós, a nossa vida. Nós somos construtores da justiça de Deus, construtores daquilo que Deus tem preparado para cumprir no reino. Amém? Nós somos como alimento para aqueles que têm fome, porque nós temos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós somos como luz. Mateus capítulo 5. Somos como luz, assim como o fruto da oliveira. O fruto, então, o ramo de oliveira significava uma esperança para um tempo novo. Trazia a ilustração da colheita, de semear e colher. Este é o tempo onde começaremos a colher do que tem sido plantado pela palavra de Deus neste lugar. O Senhor veio com suas águas para fazer brotar os frutos da semente que já foi semeada. Deus estava dizendo para Noé: Noé, eu estou mandando para você um tempo novo, um tempo de colheita. Nós vamos começar algo novo, Noé. É o Senhor dizendo: eu sou o sustento. Eu dou a riqueza, eu dou o alimento, eu sou a prosperidade. Maior ainda do que todo sustento que Deus pode dar, Ele vai dar o fruto da oliveira. Sabe o que é o fruto da oliveira? A unção de Deus. O óleo. Cadê o óleo? Está lá no fundo? Não tem problema, pode deixar, Tom. Pode deixar. O óleo da unção é o fruto da oliveira, que espremido dá o óleo. O Senhor está dizendo sobre nós, que sobre nós neste lugar haverá unção. Aleluia. Haverá unção sobre nós. Haverá unção, e junto com a unção virá um derramar dos diversos dons do Espírito neste lugar, sobre nossa vida. Eu creio pela fé, em nome de Jesus.
haverá um tempo em que esse lugar, que já tem, haverá uma porção dobrada da unção de Deus. Vamos seguir. Gênesis capítulo 8, de 13 a 18, diz assim: Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. No momento em que sai a pomba e não volta mais, a pomba que simboliza o Espírito Santo de Deus, encontra um lugar para pousar os seus pés. Vamos lembrar que o corvo se alimenta de carne podre, logo está num lugar imundo. Mas a pomba não pousa em lugar imundo, ela procura um lugar limpo e seco para pousar. Deus diz para nós que o Espírito de Deus, simbolizado pela pomba, não pousa em lugares impuros. Nós teremos a unção, mas para isso nosso coração tem que estar limpo. Limpo de toda a imundície deste mundo. Limpo de tudo aquilo que a mídia, a TV, o rádio, o jornal, a internet tenta embutir na cabeça do homem de sujeira, de coisas impuras. Essa luta desenfreada entre política, entre gênero, raça, fazendo com que o homem crie separação de si. Mas nós vimos no início do culto que a paz, ela é união, ela não é de separação. Então nós entendemos que a palavra de Deus está nos dizendo: tenha um coração puro, tenha um coração limpo, limpo pela palavra que eu prego. Abra mão da imundície deste mundo, das coisas que prendem a este mundo, e prende o seu coração, e prende a sua mente, e impede você, eu me incluo nisso, né? Claro, de viver aquilo que eu desejo para você. E aí quando a arca para e se abre a porta, Noé abre a porta da arca para descer, ele diz: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos e todos os animais. No momento da adversidade, como passou Noé, ele estava na arca. A arca simboliza Jesus Cristo, o nosso Salvador. No momento da adversidade, nós entramos na arca, nós entramos em Cristo, nós estamos com Cristo. E Ele nos salva, e Ele nos livra de todo mal. Mas há um momento em que nós devemos caminhar com os nossos próprios pés. Não devemos sair da presença de Jesus, porque aquele que se afasta do Criador perde a vida. Mas nele nós podemos andar por toda a terra. E ele diz para Noé: sai da arca, saia para um tempo novo, saia para algo novo, saia para uma nova terra, saia para uma terra renovada. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e de tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Igreja de Deus, igreja do Senhor nesse lugar, sai de onde você está agora. Sai daquilo que te aprisiona a mente, aprisiona o coração. Sai, porque o que Deus tem é uma terra pronta, preparada, limpa, renovada para você.
O que Deus está dizendo para Noé é o seguinte: eu tenho novidade para você. Onde você colocar o teu pé é novo, é terra fértil. Aleluia. Gênesis capítulo 8, versículo 22 diz: haverá a semeadura e a colheita, no verão, no inverno, todos os dias do ano haverá para nós semeadura e colheita. Deus garante que se semearmos, colheremos. Então nós devemos semear a palavra de Deus, viver a palavra de Deus segundo Ele determina, segundo o que nós temos aprendido, segundo aquilo que Deus tem determinado e guardado e preparado para nós, porque a colheita é certa. Essa é a verdade, do qual ninguém tem poder sobre isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Para sair temos que nos mover. Temos que movimentar a nossa vida nos propósitos de Deus, no nosso chamado. Movimentar o mundo espiritual com nossa consciência de quem nós somos em Cristo. Movimentar a fé que Deus nos deu para cumprir os seus desígnios. Aleluia. Esse é um tempo novo para a nossa igreja. Esse é um tempo novo para a minha vida, para a sua vida. O Senhor, Ele dará unção, se você estiver com o seu coração limpo. E Ele diz: o seu coração está limpo, aqui está a unção, caminha. Oh, aleluia. Caminha, 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 caminha segundo a minha palavra, porque eu farei. Eu farei, aleluia. Eu farei. Glória a teu nome, Jesus. Para finalizar, em Gênesis capítulo 5, verso 29. Essa mensagem, este versículo, guarde no teu coração. Salva ele em algum lugar. Quando Noé nasceu, Lameque deu o nome dele, deu o nome a ele de Noé. Gênesis capítulo 5, 29. A palavra para esta igreja. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe o que significa Noé? Sabe, Jaque, o significado de Noé? Noé é uma variação da palavra em hebraico Noach, que significa conforto, descanso ou consolo. Haverá descanso, haverá consolo sobre o nosso coração. O versículo 29 diz: Ele nos dará consolo, Ele nos dará descanso para o nosso trabalho. Tudo aquilo que nós temos vivido, que tem sido duro, que tem sido pesado sobre os nossos ombros, da obra das nossas mãos, Ele diz: eu darei consolo. Ou seja, Ele dará a colheita. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita da palavra que está sendo pregada nesta igreja, neste lugar, porque o Senhor tem anotado todas as palavras que foram ministradas nesse lugar, e aquele coração que guardou e vive terá a colheita. Chegou o tempo, aleluia. Glória a teu nome, Jesus. O nome Noé significa conforto, descanso ou consolo. Pôs-lhe o nome de Noé. Noé andava com Deus. O conforto anda com Deus. O descanso anda com Deus. O consolo anda com Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, me veio no coração algo que eu gostaria de compartilhar. É rapidinho, muito importante. Jacó fugiu da presença do irmão Esaú com medo e foi até Labão, parente de sua mãe. E lá ele se encantou por Raquel.
E ele faz um acordo com Labão e diz assim: eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E ele trabalha 7 anos. E aí, quando chega no dia de resolver a demanda, ele, distraído, pensando em outra coisa, com a cabeça no mundo da lua, ligado talvez no que ele fazia ou deixava de fazer no trabalho, quando ele se dá conta, ele estava com Lia. E aí ele vai tirar satisfação com Labão: mas eu trabalhei por Raquel e você me deu a Lia. Aí Labão diz: aqui na nossa terra primeiro se dá a mais nova. Você não conhecia a palavra. Você não conhecia aquilo que está determinado na palavra, a lei, que para nós é a palavra. E quando a gente não conhece a lei, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente aceita a Lia. A gente trabalha por Raquel e aceita a Lia. Isso é muito importante, amados. Ele precisou trabalhar mais 7 anos por Raquel. A gente precisa aprender que com Deus a gente não trabalha por outra coisa, a gente trabalha por aquilo que de fato a gente deseja, principalmente se for segundo a vontade de Deus. A gente tem que trabalhar e não aceitar a Lia. A gente tem que trabalhar por Raquel, se é isso que nós desejamos. Lia não tinha nada de mal, não tinha nada de ruim. Alguns dizem até que ela era meio feinha, por isso que ele não queria ela, queria a Raquel, que era mais formosa. É um absurdo, né? A verdade é que o desejo do coração dele era e ele distraído. Se ele não tiver, provavelmente durante a festa do casamento, deve ter tomado umas a mais, se embriagou, passou do ponto, se distraiu, perdeu a oportunidade. Isso serve de alerta para nós. A palavra de Deus está sendo pregada, a lei de Deus está sendo pregada para nós, e nós estamos distraídos com a TV, como eu disse, com o rádio, com a imprensa, com a mídia, com a internet, com aquilo que tira a gente do foco, que é as coisas do alto, as coisas do Senhor. E quando a gente se distrai e a palavra é pregada, a gente perde a oportunidade. A gente falava isso hoje cedo, eu e o André conversávamos. A oportunidade não pode ser perdida. Amém? Que nós não sejamos enganados pelas vontades do nosso coração, pelas coisas deste mundo, mas que tenhamos na nossa mente a clareza da vontade de Deus para as nossas vidas, segundo a palavra. Deus nunca vai pedir para nós fazermos algo se não tiver determinado na palavra. A palavra já está estabelecida, ela só se cumpre. Ela só será cumprida, ela não será reescrita. No futuro, daqui 1000 anos, nós conheceremos tudo o que aconteceu, do que está por vir, mas é o cumprimento da palavra que já foi pregada. Sobre nós está a palavra de Deus, a lei de Deus, e tendo conhecimento dela, nós devemos viver aquilo que Ele tem determinado para nós. Amém? Que trabalhemos, que lutemos, que tenhamos conhecimento da palavra e aceitemos e recebamos aquilo que de fato é a palavra de Deus, sem estarmos distraídos, sem estarmos alheios, porque aquilo que Deus determina, Ele cumpre. E se nós tomamos posse da palavra, das promessas de Deus, aí nós vamos viver com plenitude de alegria, porque a vida de Jacó só foi completa quando de fato ele recebeu Lia por esposa, Raquel por esposa. Aí a vida dele ficou completa. Amém?
Este é o tempo desta igreja, de começar a colher tudo que já foi semeado. Mas Deus nos orienta: andai por caminhos limpos, retos, segundo a minha palavra, porque chegou o tempo de receber aquilo que eu tenho para vocês, como consolo, como conforto, desta terra que está amaldiçoada e já está terminada no tempo que Ele determinou. Amém? Essa palavra tenha falado ao seu coração, que tenha ajudado você a tomar a decisão de realmente viver aquilo que Deus tem para você, porque alguns já estão vivendo essa realidade. Aleluia por isso, porque Deus é fiel para cumprir. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor vai revelando a Tua vontade para o nosso povo, para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nesta manhã deu para nós, trouxe a nós, Espírito Santo de Deus, um ramo de oliveira, uma palavra de esperança. O Senhor deu para nós, abriu para nós a porta da arca para descermos. Desce da arca, sai da arca, porque agora chegou o tempo. Aleluia, aleluia, Jesus. Que o nosso coração seja invadido pela Tua palavra, que nós possamos compreender a Tua palavra, viver a Tua palavra para receber o que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem para nós é grande. É grande, Deus, é grande, é muito mais do que podemos imaginar. Espírito de Deus, eu oro agora em nome de Jesus, para que nós que estamos aqui nesta manhã e entendemos e compreendemos essa palavra, possamos colocá-la em prática, porque nós temos certeza de que nós vamos caminhar, sair da arca, andar numa nova terra, sabendo que vamos perseverar, nós vamos ter e receber do fruto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Obrigado, Jesus.